Você sabe qual foi o investimento que me fez perder mais dinheiro do que qualquer ação na bolsa? Não foi uma empresa falida, não foi um fundo que quebrou, foi algo que instalei no teto da minha casa, prometendo nunca mais pagar conta de luz. Algo que os vendedores diziam ser melhor que qualquer investimento no mercado. E sabe o pior? Eu, Warren Buffett, caí nessa armadilha como um investidor iniciante. Hoje vou revelar os números exatos, o quanto perdi. E principalmente a lição que todo brasileiro precisa aprender antes de colocar um único real em energia solar. Porque se eu, com décadas de experiência, fui enganado, imagina você. No final deste vídeo, vou revelar o cálculo secreto que nenhum vendedor te mostra e que poderia ter me salvado de jogar dezenas de milhares de reais no lixo. Sou Warren Buffett e isso é a Zona de Warren. Instale painéis solares e nunca mais pague conta de luz. Você já ouviu essa promessa, né? Eu ouvi e acreditei. Há 3 anos tomei uma das piores decisões financeiras da minha vida. Coloquei 14 painéis solares no teto. Gastei 24 mil reais. E sabe qual foi o resultado? Um desastre completo. Mas espera. Antes de você pensar que sou apenas mais um investidor que fez besteira, deixa eu te contar algo importante. Eu errei na escolha do ativo, mas acertei completamente como investidor. Como assim? Vou te explicar. Quando decidi investir em energia solar, fiz todas as contas. Tudo calculado, tudo planejado. Meu consumo mensal era de 500 kWh. Consumo diário de 16,6. Peguei o índice de incidência solar da minha região, 3,5 horas de sol por dia. Fiz as contas. Precisaria de 4,76 kW de geração. Simples, né? Aí fui pesquisar os painéis. O fabricante prometia. Cada painel gera 450 watts-hora. Maravilhoso. Pela conta, eu precisaria de 10 painéis. Mas eu não sou idiota. Coloquei 14. Por quê? Porque todo mundo dizia: depois que você tiver painéis solares, vai gastar mais energia. E eu queria ter sobra. Queria segurança. Pensava que estava sendo esperto. O investimento total? 24 mil reais. A taxa da concessionária, que não tem como escapar, 90 reais por mês. Minha economia seria de 410 reais mensais. Taxa de retorno? 1,70% ao mês. Você entende o que isso significa? 1,7% ao mês é algo quase impossível de conseguir em fundos imobiliários ou ações de qualidade. É um retorno absurdo. Parecia o investimento perfeito. Você já fez as contas para energia solar na sua casa? Mas aí começou o problema. Nos primeiros meses, percebi que algo estava errado, muito errado. A geração não batia, nem de longe. Liguei para o pessoal que instalou. Sabe o que eles disseram? Tem que lavar os painéis, já estão sujos. Subi no teto, lavei, deu uma melhorada legal, geração. Subiu uns 30%, fiquei feliz. Por uma semana, aí veio a chuva, e a poeira, e a sujeira. Em menos de um mês já tinha uma crosta em cima do vidro. A geração caiu 20% de novo. E agora? Vou subir no teto todo mês para lavar? Os caras cobram 700 reais para fazer a limpeza. 700 reais. E a geração estava me dando 256 reais de economia por mês. Faz sentido gastar 700 para ganhar 250? Comecei a acompanhar os dados, e o que eu descobri me deixou furioso. Sabe aqueles 450 watts que o fabricante prometia? Mentira. Pura mentira. Na prática, cada painel estava gerando apenas 150 watts. Apenas 1/3 do prometido. 1/3. É como você investir em uma ação que promete pagar 45 centavos de dividendo e só paga 15. Entende a gravidade disso? O fabricante te vende um sonho. Ele diz que o painel gera 450 watts no pico. E sim, ele gera. Por 1 minuto.
um único minuto do dia, quando o sol está exatamente perpendicular ao painel. Mas o sol nasce de um lado, atravessa o céu e só passa naquele ponto perfeito por segundos. O resto do dia, geração muito menor. Ninguém te conta isso. Nenhum vendedor menciona. Eles te mostram um número de pico e pronto. Você compra achando que vai gerar aquilo o dia inteiro. Não vai. Nunca vai. É impossível. Aqui no Brasil, dependendo da sua latitude, o sol nem passa exatamente em cima. Passa mais para o lado. Você inclina o painel, mas mesmo assim, a maior parte do dia a geração é muito inferior. Você sabe quantas horas de sol efetivo sua região tem por dia? Vamos aos números reais agora. Minha geração média mensal ficou em 256 kWh, muito longe dos 500 que eu projetava. Com 14 painéis, cada um gerando 150 watts na prática e 4 horas de sol por dia, minha usina era um fracasso. E olha que eu até fui pessimista no cálculo original. O vendedor dizia que eu estava sendo negativo demais, que ia gerar muito mais. Mentira. Enquanto isso, meu consumo aumentou. Comprei fogão elétrico, máquina de lavar com secadora. Fui colocando mais aparelhos. Hoje consumo 604 kWh por mês. Para suprir apenas isso, precisaria de 33 painéis solares. 33. Sabe quanto custa montar uma usina com 33 painéis hoje? Pelo menos R$65 mil. E aí vem a conta que mata. Com esse investimento de 65 mil, minha taxa de retorno cairia para 0,78% ao mês. Isso já está mais alinhado com fundos imobiliários. Mas tem um detalhe crucial que ninguém fala. Fundos imobiliários são perpétuos. Ações de boas empresas duram décadas. Painéis solares têm vida útil. O fabricante diz que duram 30 anos. Mas o fabricante também disse que geravam 450 watts e estão gerando 150. Então, se ele diz 30 anos, eu conto 15. No máximo. E já estou sentindo a degradação. Cada ano que passa geram menos. É um ativo que morre, que se desgasta, que perde eficiência. Se apanhazal eficiência. Agora me responde. Faz sentido ganhar 0,78% ao mês em algo que vai morrer em 15 anos? Ou faz mais sentido ganhar 0,78% em um fundo imobiliário que vai pagar dividendos para sempre? Para seus filhos? Para seus netos? A resposta é óbvia. Mas deixa eu te contar onde eu acertei. Porque essa história tem uma lição importante. Eu sabia que havia risco. Desconfiava do vendedor. Por isso coloquei 14 painéis quando o cálculo dava 10. Dei uma margem de segurança. Mas o principal, estipulei que esse investimento não poderia ultrapassar 5% do meu patrimônio financeiro total. 5%. Essa foi minha salvação. Porque quando você limita o risco em um ativo, mesmo que dê errado, você não quebra. Você não perde tudo. Imagina se eu tivesse 50 mil reais investidos e colocasse metade disso em painéis solares. Estaria arruinado. Teria perdido 24 mil de um patrimônio de 50. 48% de perda. Quanto do seu patrimônio você colocaria em um único investimento? E tem mais. O imposto sobre o sol. Você sabia que agora existe isso? Se você gerar mais energia do que consome e acumular créditos na concessionária, paga imposto sobre o excedente. Na minha simulação, não tem porque gasto tudo que gero, mas para quem tem uma usina maior, é mais um custo que ninguém menciona na hora da venda. E a manutenção. Todo mundo esquece da manutenção. Usinas profissionais têm equipes limpando os painéis todo dia, porque se sujar, a geração cai. E suja rápido, muito rápido. Uma chuva com poeira, uma semana de tempo seco e já formou uma camada que reduz a eficiência. Você vai contratar alguém para subir no seu teto toda semana? Vai fazer isso você mesmo? Eu tentei, cansei.
Meu tempo vale mais do que isso. Então os painéis ficam sujos boa parte do ano. E a geração cai. E o investimento fica ainda pior. É um ciclo vicioso que nenhum vendedor te alerta. Eles vendem o sonho da independência energética, da economia, da sustentabilidade, mas esquecem de contar a realidade. Agora vamos falar do elefante na sala. Porque todo mundo continua vendendo energia solar como se fosse o melhor investimento do mundo. Porque para os vendedores eles ganham comissões gordas. As empresas fabricantes faturam milhões. O governo dá incentivos porque quer matriz energética limpa. Todo mundo ganha, menos você, o consumidor final. Não estou dizendo que energia solar é ruim. Não estou dizendo que nunca funciona. Estou dizendo que, na maioria dos casos, para o investidor comum, é uma péssima escolha financeira. Pode fazer sentido por outras razões: sustentabilidade, independência, redução de pegada de carbono. Mas como investimento puro, não, você investiria em algo que perde valor todo ano e morre em 15. Sabe o que eu deveria ter feito com aqueles 24 mil reais? Investir em fundos imobiliários de qualidade. Comprar ações de boas empresas. Montar uma carteira diversificada. Em 3 anos, com dividendos reinvestidos, estaria com mais de 30 mil reais hoje. E continuaria recebendo mensalmente. Para sempre. Mas não. Escolhi painéis solares. E agora tenho um ativo que vale cada vez menos, gera cada vez menos, e um dia vai simplesmente parar de funcionar. Quando esse dia chegar, vou ter que gastar mais dinheiro para descartar o lixo eletrônico corretamente. Mais custo, sempre mais custo. Essa é a realidade que ninguém quer te contar. Os vendedores mostram planilhas lindas, projeções perfeitas, retorno garantido, mas usam os números de pico do fabricante. Não consideram degradação, ignoram manutenção, esquecem que o custo da energia sobe, mas a geração dos painéis cai. É uma conta que nunca fecha direito. E olha que eu fui pessimista, muito pessimista. O vendedor disse que minhas projeções eram negativas demais, que ia gerar muito mais. E mesmo assim, a realidade foi pior que meu pessimismo. Isso te diz alguma coisa? Te mostra o tamanho do problema? Agora vem a lição que todo investidor precisa aprender. Não importa o investimento, não importa quão bom pareça, você precisa fazer as contas, suas próprias contas, com seus próprios números, sem confiar no vendedor, sem acreditar nas promessas do fabricante, com margem de segurança, com pessimismo, sempre pessimista. E mais importante, nunca mesmo, coloque mais de 5% do seu patrimônio em um único ativo arriscado. Diversifique, espalhe o risco. Porque se um investimento der errado, como deu comigo, você não quebra. Você aprende, segue em frente e fica mais esperto. Quantos investimentos ruins você já fez na vida? Eu conto essa história não para te desanimar, conto para te preparar. Para te ensinar, porque se eu, com décadas de experiência, cair nessa, você pode cair também. E diferente de mim, você pode não ter os outros 95% do patrimônio bem investido para compensar. Sabe qual é o pior? As pessoas continuam caindo. Todo dia. Recebo mensagens de gente que instalou painéis solares e está com o mesmo problema. Geração baixa, manutenção cara, retorno péssimo, mas já gastaram o dinheiro, já está lá no teto, não tem como voltar atrás. O prejuízo está feito. E as empresas continuam vendendo com as mesmas promessas, os mesmos números inflados, as mesmas projeções irreais, porque funciona. As pessoas querem acreditar, querem o sonho da conta de luz zerada e pagam caro por esse sonho. Se você está pensando em colocar painéis solares, faça o seguinte: pegue a promessa do fabricante e divida por 3. Isso mesmo, divida por 3. Se ele diz que gera 450 watts, conte 150. Se mesmo assim as contas fecharem, se mesmo assim valer a pena, aí talvez você possa considerar. Talvez, mas eu te garanto, quando você fizer essa conta real, vai ver que não compensa.
que existem investimentos muito melhores, muito mais seguros, muito mais rentáveis e que não vão te dar dor de cabeça com manutenção, limpeza, degradação e eventual descarte. Quer um exemplo? Fundos imobiliários de papel como HGLG, BTLG, XPLG pagam dividendos mensais, acima de 0,8% ao mês, sem manutenção, sem dor de cabeça, sem subir no teto para lavar nada. Você recebe, reinveste e o patrimônio cresce. Para sempre, não por 15 anos. Para sempre. Ou ações de boas empresas. Empresas sólidas com fundamentos fortes, que pagam dividendos crescentes ano após ano, que valorizam com o tempo, que você pode deixar de herança para seus filhos, né? Isso é investimento, isso faz sentido. Você prefere dividendos perpétuos ou painéis que morrem em 15 anos. Mas tem gente que vai dizer: ah, mas Warren, você fez errado. Deveria ter contratado uma empresa melhor. Deveria ter comprado painéis mais caros. Deveria ter feito diferente. E sabe o que eu respondo? Pode ser, mas eu fiz tudo certinho. Pesquisei, comparei, calculei. E mesmo assim deu errado. Imagina quem não faz nada disso. A verdade é dura, mas precisa ser dita. Energia solar residencial não é investimento. É gasto. Pode ser um gasto que vale a pena por outras razões. Mas financeiramente, na maioria esmagadora dos casos, você perde dinheiro. E perde feio. Agora, se você já tem painéis solares e está lendo isso, não desanime totalmente. Use. Aproveite o que tem. Mas não jogue mais dinheiro. Não expanda. Não compre mais painéis achando que vai melhorar. Provavelmente só vai piorar o prejuízo. E se você está considerando, para, respira, faz as contas que eu te mostrei. Com os números reais, não os do vendedor. Divide por 3 a promessa do fabricante. Considera a manutenção. Considera a degradação. Considera que o negócio vai morrer. Aí você decide. Porque a decisão tem que ser sua. Informada. Calculada. Consciente. Não baseada em promessas vazias de vendedores que só querem comissão. Não baseada em planilhas bonitas que ignoram a realidade. Baseada em números reais, experiências reais, prejuízos reais. Essa foi minha lição. Cara, dolorosa, mas valiosa. E se servir para você evitar o mesmo erro, para poupar 20, 30, 60 mil reais de prejuízo, já valeu, já cumpriu seu propósito. Se você gostou desse vídeo e quer aprender mais sobre finanças e economia de verdade, sem enganação, sem promessas mirabolantes, se inscreve aqui na Zona de Warren, porque aqui você vai aprender tudo sobre investimentos reais que funcionam, que geram riqueza de verdade. E se você quer conhecer minha carteira completa, ver onde eu invisto meu dinheiro de verdade, não em painéis solares, mas em ativos que pagam dividendos crescentes mês após mês, entra na minha comunidade. Link na descrição. Lá eu mostro tudo, toda a estratégia, todos os fundos, todas as ações, sem segredo. Qual foi o pior investimento que você já fez? Mas voltando aos painéis, tem mais uma coisa que preciso te contar. A conta de luz. Lembra que eu disse que pagava R$500 por mês? Hoje, mesmo com os painéis, ainda pago. Menos, é verdade. Pago uns 250. Mas pago. Por quê? Porque a geração não cobre. Porque consumi mais. Porque os painéis degradaram. Então, no final das contas, meu investimento de R$24 mil me poupa R$250 por mês. Sabe quanto tempo leva para recuperar esse investimento? 8 anos. E olha que estou sendo otimista, considerando que a geração vai se manter. Não vai. Vai cair. A cada ano, vai cair mais. E aí você me pergunta: Warren, mas pelo menos você está economizando alguma coisa, né? Estou. Mas sabe o que eu teria se tivesse investido esses 24 mil em fundos imobiliários há 3 anos? Teria recebido uns R$700 por mês em dividendos. Todo mês. Sem fazer nada. Sem limpar. Sem subir no teto. Sem preocupação. E esses 24 mil teriam virado mais de 30 mil com a valorização das cotas. E continuariam pagando dividendos crescentes. Para sempre. Entende a diferença?
Entende por que eu digo que errei feio, mas aprendi. E você pode aprender com meu erro, sem pagar 24 mil de tuição. Essa é a beleza de compartilhar experiências, de ser honesto sobre fracassos, de mostrar os números reais, não os números bonitos que todo mundo quer ver. Porque investimento é isso, é acertar mais do que errar, é aprender com os erros, é limitar os prejuízos, é nunca colocar tudo em uma cesta só, é diversificar, é ser conservador, é ser pessimista, é desconfiar de promessas boas demais para ser verdade. E energia solar residencial, Orilhau, é uma promessa boa demais para ser verdade, para a maioria das pessoas. Pode ter exceções, pode ter casos onde funciona, mas são raros, muito raros, e provavelmente você não é a exceção. Provavelmente você vai ter a mesma experiência que eu. Prejuízo. Você confia mais em promessas ou em números? Então, qual é meu conselho final? Se você quer mesmo investir em energia solar, faça. Mas faça sabendo que é gasto, não investimento. Faça porque quer ser sustentável. Porque quer independência energética. Porque acredita na causa. Não porque acha que vai ganhar dinheiro. Porque não vai. E se você quer ganhar dinheiro de verdade, invista em ativos reais, fundos imobiliários, ações, títulos, coisas que têm mercado, que têm liquidez, que têm histórico, que pagam dividendos, que valorizam, que duram, porque no fim das contas investir é sobre multiplicar patrimônio, é sobre gerar renda passiva, é sobre construir riqueza que dura, que passa para seus filhos, que te dá liberdade financeira. Painéis solares não fazem nada disso. Eles morrem, acabam, viram lixo. E quando virarem lixo, você vai olhar para aqueles 24 mil reais e pensar: puxa, se eu tivesse investido diferente, teria tanto a mais hoje. Essa sensação é horrível e eu estou vivendo ela e não quero que você viva também. Por isso compartilho, por isso mostro os números, por isso sou honesto, porque tem muita gente vendendo sonho por aí, muita gente te enganando, muita gente que só quer teu dinheiro e não se importa se você vai ter prejuízo. Eu me importo, porque já estive do outro lado, já fui enganado, já perdi dinheiro e sei como dói. Sei como é frustrante, sei como é decepcionante e não quero que mais ninguém passe por isso. Então pesquisa, estuda, calcula, desconfia, questiona e principalmente diversifica. Nunca coloque muito dinheiro em uma coisa só. Nunca. Porque se der errado, como deu comigo com os painéis, você tem outros investimentos para compensar. Essa é a essência de investir bem. Não é acertar sempre, é errar pouco, é limitar os danos, é proteger o patrimônio, é crescer com segurança, devagar, consistente, sem sustos, sem promessas milagrosas, com o pé no chão. Qual investimento você está considerando fazer agora? E se você chegou até aqui, parabéns, porque a maioria das pessoas não tem paciência para ouvir a verdade. Prefere o sonho, prefere acreditar que existe atalho, que existe fórmula mágica, que existe investimento perfeito. Não existe, todo investimento tem risco, todo investimento pode dar errado, mas alguns investimentos têm mais chance de dar certo que outros. E energia solar residencial não está nessa lista, pelo menos não para a maioria das pessoas. Pode funcionar em casos específicos. Regiões com muito sol, consumo muito alto, incentivos governamentais generosos, mas são exceções. Para você, brasileiro comum, que paga conta de luz normal, que tem consumo médio, que mora em região com chuva regular, energia solar provavelmente vai ser prejuízo. Como foi para mim? E eu tive sorte de limitar o dano a 5% do patrimônio. Imagina quem coloca tudo. Por isso, repito, cuidado, muito cuidado. Faz as contas, vê os números reais, não acredita no vendedor, não acredita no fabricante, acredita na matemática, acredita na realidade, acredita em quem já passou por isso e está te contando a verdade.
E a verdade é dura, mas necessária. Porque melhor ouvir a verdade agora e não investir do que descobrir sozinho daqui 3 anos que perdeu dinheiro, que foi enganado, que fez besteira. Aprende com meu erro, poupa teu dinheiro, investe direito. Se você gostou desse vídeo e quer continuar aprendendo sobre investimentos de verdade, se inscreve aqui no canal. Porque eu vou continuar trazendo conteúdo honesto, transparente, com números reais, sem enganação, sem promessas vazias. Só a verdade nua e crua do mundo dos investimentos. E me conta aí nos comentários, você tem painéis solares? Tá tendo o retorno prometido? Ou está na mesma situação que eu? Deixa aí tua experiência para ajudar outras pessoas a não caírem na mesma armadilha. Porque juntos, compartilhando experiências reais, a gente constrói uma comunidade mais forte, mais informada, mais preparada. E lembra, investir bem não é sobre ficar rico rápido. É sobre não perder dinheiro. É sobre crescer devagar. É sobre tomar decisões inteligentes. É sobre aprender sempre. É sobre se evitar armadilhas. É sobre proteger o que você já conquistou enquanto constrói mais. Essa foi minha lição com energia solar. Cara, mas valiosa. E se serviu para você, já cumpriu o seu propósito. Até o próximo vídeo. E lembra, na Zona de Warren, você aprende a verdade sobre investimentos. A verdade que ninguém mais tem coragem de te contar.